Bom dia, bom dia, bom dia. Falo umas 3 vezes para acordar. E aí, meu povo, como é que estamos? Depois aí de uma noite, ontem foi um dia muito especial para mim, foi meu aniversário. Completei 30 anos, nossa, eu fiquei refletindo muito, né, sobre tudo que eu fiz durante esses últimos anos, sobre onde eu cheguei e o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, né, daqui pra frente. Foi muito gratificante, dou graças a Deus assim por tudo, todos os momentos, em todos os processos. O processo de amadurecimento também, que aconteceu agora nesses últimos 5 anos. Michelle, tu amadureceu com 25 pra frente? É, por aí. 25, 26... De 26 anos pra frente, na verdade. Eu comecei esse processo de amadurecimento, né? Até então eu era somente uma meninazinha, que muito sonhadora, cheia de coisas pra... cheia de preceitos, cheio de preconceitos, cheio de manhas e outras coisas. E nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado para me tornar uma mulher diferente, uma mulher que é dona de casa, que é esposa, que é empresária e que é cristã e agora uma influenciadora do reino, né? De impactar outras pessoas com o reino de Deus, assumindo aí o meu propósito, o meu chamado, e eu tenho certeza que Deus ele tem grandes coisas assim para fazer através da minha vida, na vida de muitas pessoas. Tenho certeza disso e é por isso que estamos aqui na Escola de Realizadores para te ensinar como que você pode governar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui, comenta aquilo que você está achando das nossas lives, se você tem acompanhado todos os dias. Nós estamos no dia 54, né? São 365 dias, pelo menos esse ano eu vou fazer todos os dias. E aí depois a gente vê o que acontece, né? Mas graças a Deus tem sido assim um privilégio e um desafio muito grande, né? De todo dia estar estudando algo novo, de aprender algo novo, de buscar no Senhor uma palavra para que venha trazer isso para você e você venha ser impactado, venha ser transformado, né? Porque não adianta mais viver como antes, não já passou, o tempo está muito acelerado, então a gente precisa acelerar também, precisa acelerar o reino, precisa comunicar o reino para outras pessoas e isso nós conseguimos através das nossas vidas, do que acontece nas nossas vidas. Então você acaba sendo um espelho ali de si mesmo, né, para mostrar para outras pessoas aquilo que Deus tem sido na sua vida, aquilo que Deus ele tem refletido ali na sua vida. E quando outras pessoas começam a perceber algo diferente em você, começam a ver que você está crescendo, que você está prosperando, elas querem descobrir qual é esse segredo. E esse segredo é o Senhor, né, que já nos deu esse livre acesso. Então nós precisamos mesmo tomar posse, tomar consciência de que todas as riquezas, toda a abundância, tudo que Ele nos prometeu, nós já temos esse acesso. O que nós precisamos fazer? Tratar de nós mesmos para poder acessar isso, para poder realmente ir lá e fazer acontecer, né? Então, e esse é um desafio muito grande, né? Porque a gente foi criado toda a nossa vida de que nós como os cristãos deveríamos ser pobres, que a nossa cruz era ser, sabe, viver numa vida limitada, de muito sofrimento, muita luta, mas eu acredito que não é assim. Eu aprendi que não é assim, eu tenho vivido isso na minha vida. Sabe, ontem foi muito gostoso e legal, assim, porque eu pude ir sair com meu esposo nos lugares que a gente mais gosta, assim, de comer e desfrutar, assim, sabe, de uma pizza maravilhosa, que é um valor um pouco mais elevado do que a redondeza por aqui, mas que vale super a pena porque é muito deliciosa, é diferente de todos que a gente já comeu por aqui. Olha que a gente já come bastante pizza. Mas
poder desfrutar isso não tem preço, sabe? De você estar com a pessoa que você ama, de poder comer aquilo que você realmente quer. E isso você só tem quando você realmente vive, né, a abundância na sua vida, quando você vive a prosperidade na sua vida, que você tem o poder de escolher onde você quer ir, o que você quer comer. Mas quando a gente tem uma vida limitada, a gente não tem esse poder de escolha. A gente não tem assim o que, eu quero fazer isso hoje. Aí você não consegue, porque tá limitado ali a sua vida. Então é preciso a gente se libertar dessa limitação de que, eu não posso fazer isso, eu não posso comer algo melhor porque eu não tenho dinheiro. Então é preciso quebrar isso, né? Não é pra você sair gastando adoidado isso, não. Pra gente chegar nesse nível, a gente precisa se organizar primeiro, entender sobre essa mentalidade financeira, entender sobre tudo aquilo, sabe, do que o dinheiro representa, do que ele pode fazer na sua vida, do que você tem que comandar ele, tem que controlar ele. E aí quando você faz tudo isso no seu cérebro, né, na sua vida, o dinheiro ele vai vindo até você. Isso é muito engraçado, muito louco e muito bom, né? Que o dinheiro ele vai vindo até você, e isso tem acontecido conosco. Então a gente hoje pode desfrutar, mas isso foi um processo que começou lá em 2020. Então passou-se quase 2 anos, vai fazer em maio agora 2 anos que a gente começou essa mudança de mentalidade, e agora que nós estamos conseguindo realmente desfrutar de todas essas mudanças que aconteceram na nossa vida, né? Então, quando você assume o governo da sua vida, você assume o governo aí de tudo que você faz, de tudo que você pode fazer, você consegue desfrutar mesmo de comer em um bom restaurante, de comprar aquilo que você quer. O meu marido disse que ele queria um drone de presente e a gente foi lá e comprou um drone para ele, sabe? De você poder fazer isso, não tem preço. Não tem preço, né? Mas precisa realmente ter uma mudança de transformação aí na sua mente, beleza? Pra quem tá chegando, bom dia. Nossa passagem bíblica hoje está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos ler? É claro, irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Cristo me chamou por meio de Cristo Jesus. A qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus, né? Hoje eu quero bater um papo com você a respeito do passado. Eu falei no começo que ontem eu estava refletindo muito sobre o passado, sobre algumas coisas que foram acontecendo na minha vida. E quando eu tinha 26 anos, né, em novembro por aí, que é quando eu estava fazendo a formação de coach, foi proposto pra gente fazer uma carta pro futuro, né? E eu fiz uma carta pra me receber ontem, quando eu completasse 30 anos. E depois que eu li, eu comecei a chorar que nem uma boba, né? E aí o Wes falou: por que tu tá chorando? Isso não é porque eu recebi uma carta de mim mesmo. E eu chorei pelas coisas que estavam escritas lá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção de tudo que eu escrevi, né, foi que eu tava motivando a mim mesma, dizendo assim: olha, se você não... Eu listei algumas coisas, né, que eu tinha proposto pra mim, e eu tava dizendo assim: olha, se você não tiver conseguindo tudo isso, está tudo bem. Lembra que desistir não é uma opção. E aí eu fiquei chorando porque faz tempo que eu não repito essa frase, mas antes eu repetia muito, muito, muito mesmo. E eu, de tanto repetir ela, começou a ser uma verdade em mim, né? De desistir não é uma opção. E quando eu falo assim, esquecer o passado, não é esquecer os aprendizados que você teve durante determinado tempo, mas sim aquelas coisas, sabe, que te fizeram andar para trás, que te fizeram sofrer muito, que te fizeram esquecer aquilo que você é, aquilo que você se tornou, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Às vezes a gente fica se martirizando muito com os erros que a gente comete,
com as escolhas que nós fizemos, e a pessoa ficar se martirizando um tempão com aquilo. Poxa, eu não deveria ter feito isso, poxa, eu não deveria ter feito aquilo. E a pessoa fica todo o tempo, rapidinho. Minha garganta tá a benção. E fica todo o tempo ali se martirizando, Ele me desconcentra, gente. É incrível isso. Tudo bem. E fica se martirizando e se culpando por aquelas coisas que aconteceram na sua vida. E quando eu lembrava, assim, das coisas que aconteceram nesses últimos 4 anos, eu agradeci muito a Deus, né? E fiquei chorando ali, disse assim, Senhor, eu realmente não mereço tudo que o Senhor fez por mim. Eu fiquei assim, nossa, impactada com todas as coisas, né? Que não aconteceram da maneira, tudo o que exatamente eu tinha desenhado, mas uma das coisas que eu assumi o compromisso comigo mesma era de ser empresária, de ter o meu próprio negócio aos 30 anos. Eu consegui isso antes de 30, né? E isso me deixou muito feliz, porque foi um compromisso que eu fiz comigo, que eu disse que eu não ia mais trabalhar pra ninguém quando eu tivesse 30 anos, né? E antes de fazer 30 eu já tinha realizado isso, e eu comecei a chorar, assim, sabe, de me lembrar de todas as coisas, tudo que eu tinha planejado, de todos aqueles sonhos, toda um certo tipo de fantasia que eu tive quando eu tava com uns 26 anos, né, mas não era assim só uma fantasia, sabe, era algo que eu realmente queria fazer, mas que eu não estava pronta para fazer. Mas uma das coisas que eu estava pronta era que eu comecei a trabalhar em mim mesma para estar pronta, é justamente esse fato de ensinar as pessoas. E quando eu vi lá eu falei, espero que você já esteja ensinando, né? Esteja instruindo outras pessoas, né? Porque você disse que isso era algo que você gostava de fazer. Então, eu falando pra mim mesmo, perguntando se eu já tinha conseguido fazer isso. E quando eu me vejo aqui todos os dias ensinando você sobre algo, né? Isso fez uma mudança. Nossa, eu comecei a ficar emocionada, né? Só de ficar pensando nisso. E quando nós refletimos sobre isso, refletimos sobre o nosso passado, não é interessante que nós venhamos pegar os nossos erros e ficar se martirizando por isso. É esquecer mesmo. É claro, Michele, você teve nesses últimos 4 anos todos os acertos? Não, eu errei bastante e aprendi com os erros. Como o Paulo fala aqui, porém, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço. Quando você fica se totalmente voltando aquilo que já passou, infelizmente você não tem como prosseguir, né? Ontem aconteceu uma situação um pouco chata lá na loja, e aí isso ficou na minha cabeça, eu ficava, meu Deus, eu quero esquecer isso, eu não quero mais ficar me lembrando disso. Aí eu li esse versículo aqui, eu achei muito interessante, porque se a gente ficar se martirizando pelo erro que a gente cometeu, se a gente ficar, sabe, todo o tempo trazendo à tona essas coisas que nos machucam, ou que não era pra gente fazer, e ficar pensando, eu devia ter feito assim, eu devia ter falado isso, eu devia ter feito assim, e a gente não consegue avançar, a gente não consegue progredir, a gente não consegue chegar onde nós precisamos chegar. Então é necessário a gente esquecer realmente algumas coisas que acontecem no nosso passado, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente quer. E quando o Paulo ele fala que ele vai, o alvo dele sempre é olhar para frente e correr atrás daquilo direto para a linha de chegada, né? Direto para a linha da vitória, que é a vitória ter uma vida com Cristo. E essa tem que ser a nossa visão, essa que tem que ser aquilo que nós precisamos buscar, né? Então não ficar, sabe, se alimentando do passado, se martirizando do passado. E muita gente quando chega nessa idade de 30, 40, 50 anos, chega a uma crise existencial. Assim, poxa, eu devia ter aproveitado minha vida de outra forma, eu devia ter feito outras coisas na minha vida, eu devia ter conquistado o meu carro, devia ter conquistado a minha casa, devia ter abrido meu negócio. Acaba sendo uma vida de arrependimentos, porque ela primeiro é porque ela não agiu quando ela queria, quando ela teve vontade, e depois ela ficou arrependida por não ter agido. Então ela fica se martirizando, e a velhice, né, a certa idade dela, começa a ser uma vida de reclamações, uma vida assim de amargura, de arrependimentos. E aí ela não consegue deixar de lado isso, ela não consegue esquecer tudo isso. Só que quando a palavra diz que eis que tudo se fez novo, né, nós somos novas criaturas e eis que tudo se fez novo, as coisas velhas elas já passaram.
Independente se você fez ou não fez, independente se você alcançou ou não alcançou, independente da idade que você esteja vivendo agora, que você esteja agora. É importante deixar tudo isso de lado. É importante esquecer realmente o passado de arrependimentos, o passado de coisas que te prende lá e viver algo novo. Viver aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe, por muito tempo nós aprendemos na igreja muita coisa assim que limita, né, nossos sonhos, que limita os nossos objetivos, porque foi ensinado que a gente devia sofrer, que a gente devia, sei lá, viver uma vida limitada, uma vida onde a gente não pudesse alcançar aquilo que nós quiséssemos. Fomos ensinados que ser rico que quem for rico vai para o inferno, que ser rico não é de Deus, que ter dinheiro não é de Deus, que a gente aprendeu um monte de coisa assim, né? Desde a minha infância eu aprendi muita coisa assim. E por conta dessas limitações que a própria igreja, né, acaba colocando em nós não conseguimos chegar onde nós queremos. Então, quando você aprende algo novo, quando você muda a sua mentalidade, você percebe que quando quando Jesus ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não é só lá no céu, é aqui na terra também. Então, nós realmente precisamos viver essa abundância na nossa vida. Mas não tem como você viver uma vida abundante se você não esquecer aquilo que os erros, né, que você cometeu, ou não esquecer os aprendizados, né? Porque quando você erra e aprende, você consegue crescer. Mas quando você somente fica ali se martirizando, fica alimentando e trazendo à tona, nossa, não devia ter feito isso, sabe? Fica todo tempo reclamando, todo tempo. Aí o tempo não passa, né, pra você. Fica só ali numa bolha onde a vida é reclamar e ficar olhando sempre para trás. Mas a gente precisa fazer como Paulo fez, como Paulo fala, né? Tudo aquilo Porém, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás. Então, a gente precisa realmente esquecer tudo que ficou para trás, né? Aquilo que até onde você chegou, esquece, né? Agora é o momento de crescer, é o momento de subir mais um degrau, é o momento de alcançar os seus sonhos, de alcançar outros projetos, de realizar aquilo que você realmente quer, né? Então, esquece realmente o que deixou para trás. Uma das coisas que eu tinha colocado como objetivo nesses 4 anos até chegar aos 30 era trabalhar numa empresa que eu queria muito mesmo. Eu sonhava em trabalhar lá, fiz até o processo seletivo, passei em algumas etapas, mas quando chegou num processo antes da final, eu não passei. E isso me deixou muito frustrada mesmo, muito frustrada. E até hoje eu não... Ou, na verdade, hoje eu percebo que talvez se eu tivesse lá, eu não ia conseguir hoje ser dona do meu próprio negócio, né? Porque realmente era uma empresa muito boa e tem fases de crescimento e tem fases assim que tu vai... É bem desafiador e à medida que tu vai entrando, tu vai conhecendo algo novo e tu vai passando por processos seletivos internos, né? Porque eles tinham isso lá e tu vai crescendo e chegando a níveis mais altos que provavelmente se eu tivesse lá eu ia gostar tanto que eu nem ia conseguir sair, né? Mas as coisas que Deus faz de maneira assim grandiosa e a gente realmente não consegue entender naquele momento. Mas depois a gente começa a olhar para trás e percebe que tudo aquilo foi necessário para chegarmos onde nós estamos. Tudo aquilo foi necessário viver para poder viver coisas maiores ainda. Tudo é uma causa do reino, né? A gente precisa viver isso, que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tudo aquilo que Jesus ensinou, é tudo para o reino dele, para a obra dele, para a justiça dele. Então, quando nós nos permitirmos ser usados como influenciadores do reino, ele vai alcançando através das nossas vidas muitas outras famílias, né? E esse agora é um novo tempo, é um tempo onde tudo está acelerado por causa da internet. E agora é algo que provavelmente essa é a geração em que todos realmente conhecerão a verdade, que todos conhecerão o reino, porque a internet pode chegar em todos os lugares do mundo, né? E se isso vai acontecer, eu e você precisamos fazer parte desse processo. Precisamos realmente levar o reino de Deus para todas as pessoas, em todas as gerações, onde quer que nós estejamos. Sempre vai existir alguém que precisa ouvir uma palavra, então nós precisamos ser esses influenciadores. Mas não tem como a gente prosseguir se a gente ficar preso dentro da nossa própria bolha chamada passado, da nossa própria bolha chamada fracasso. Quando nós ficamos alimentando ali o nosso fracasso, sabe,
e não aprender nada com ele, ficar só em um momento de arrependimento, não tem como. Não tem como Deus te agir sobre a sua vida de maneira próspera e de maneira abundante se você não resolver os seus problemas internos. Por isso que é necessário a gente aprender a governar a si mesmo, a governar a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração. Paulo fala que nós precisamos buscar a renovação da nossa mente e do nosso coração, né? Então isso tem que ser todo dia, porque todo dia tem um desafio novo, né? Então ontem, quando eu vivi aquela situação em que eu deveria ter feito uma coisa e não fiz, e isso ficou me incomodando demais. E aí a palavra ela é uma luz para as nossas vidas. E aí quando o Paulo fala que nós devemos, não, eu deixo aquilo que passou para trás e avanço para aquilo que é novo. O que a gente aprende com isso? Que é necessário você avançar, não ficar se martirizando, nem pensando, nem se alimentando do passado, mas sim crescer e seguir para o alvo. Aconteceu isso? Beleza, o que eu aprendi? Que eu não vou mais fazer dessa forma, eu vou fazer assim. Então pronto, você aprendeu e você segue, você vai para sua vida, você vai correndo, mas não ficar se alimentando realmente do passado e trazer arrependimentos para sua vida num nível em que você não vai conseguir avançar, não vai conseguir progredir. Então é necessário que nós venhamos realmente buscar essa mudança de transformação, essa mudança de mente, para que os nossos sonhos eles possam ser realizados e para que nós possamos ser esses instrumentos, né, na vida de outras pessoas, um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Ele tem muitas promessas, né, para realizar nas nossas vidas, 8.000. Dizem que na Bíblia tem 8.000, né? Vou estudar aí sobre isso, pegar todas essas promessas mesmo, tomar posse de todas elas para se realizarem ali na minha vida. Mas Deus ele tem muitas promessas para todos nós, né? Muitos propósitos que ele tem para realizar nas nossas vidas. Mas é necessário que nós venhamos tratar de nós mesmos, né? E não tem como você esquecer o seu passado se você não tomar uma decisão nisso. Assim, eu decido não pensar mais nisso, eu decido não ocupar mais o meu tempo com isso, eu decido não. Amém, é isso aí. E realmente, né, muitas promessas mesmo Deus tem para nos dar na nossa vida, né? E nós precisamos tomar essa decisão, sabe? De não ficar se martirizando com o passado, de não ficar se alimentando com os nossos erros, mas sim de aprender com eles. Nossa, o que eu posso aprender com isso? Ah, então eu vou aprender isso, então pronto, vou seguir. É você sempre seguir adiante, seguir para o alvo, né? Da nossa nova vida com Cristo. Quando você aceita o Senhor Jesus, todas as coisas elas precisam ser novas, né? Eis que tudo se fez novo. E muita gente não consegue viver essa vida nova por conta dessa prisão, né? E eles ficam como uma condenação, né? Como fica pensando todo o tempo nos erros que eles cometeram e não conseguem realmente avançar. E se você não avançar, você não tem como ser usado por Deus e cumprir as promessas dele, né? Receber as promessas dele. Então é necessário que a gente venha fazer essa mudança, esquecer realmente os nossos erros, esquecer o passado, no sentido de não ficar se alimentando dele ou das pessoas que te magoaram, né? Tem gente que fica guardando mágoa, rancor durante 10, 15, 20 anos e sobre as pessoas assim próximas dela, né? E isso é muito ruim mesmo. Ela não consegue avançar e aquele ódio, aquele rancor acaba causando uma doença ali na vida dela. Isso é muito louco. Mas se ela não abrir mão disso, não tem como Deus agir na vida dela. Se ela não abrir mão, né, sabe, de ser uma pessoa avarenta, uma pessoa cheia de mágoas, uma pessoa cheia de ressentimentos, uma pessoa onde parece, não sei nem como te explicar, algo assim que pode ser machucada bem rápido, sabe? Uma pessoa tão sensível que tu não pode falar nada, que ela já fica assim, toda assim, com muitos sentimentos, né? Toda sentimental. E uma pessoa assim, ela acaba sendo quebrável muito fácil, não tem como Deus usar, né? Então, é preciso realmente que nós venhamos entender que o passado ele tem que ficar para trás mesmo, por isso que se chama passado. O futuro também tem que ficar lá na frente, por isso que se chama futuro. E a gente tem que viver o quê? O presente, todos os dias. É aprender algo novo, colocar em prática e viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? São coisas grandes, coisas ocultas, grandes riquezas, grandes promessas, grandes ações e realizações Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Basta nós realmente tratarmos na nossa cabeça, tratarmos de nós mesmos
e deixar o rio fluir, né? Deixar ele falar que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é necessário que a gente precisa deixar esse rio passar. Sabe, às vezes nós mesmos acabamos impedindo o agir de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. Quando nós maldizemos alguém, quando nós usamos a palavra falada para acabar nos prejudicando de certa forma, quando você diz assim, eu não consigo, eu não posso, eu sou limitado, eu não sei. Essas palavras, elas acabam te podando, acabam assim, sabe, diminuindo quem você é. Mas quando você fala assim, eu posso até não saber agora, mas eu vou aprender. Eu posso até não conseguir nesse momento, mas eu vou conseguir. Eu vou me esforçar para conseguir chegar onde eu quero. Eu vou fazer a minha parte para que Deus possa fazer a parte dele. Então você vai trazendo palavras de vida para você, para que a sua vida realmente ela venha crescer e venha transbordar. Muita gente tá correndo atrás do dinheiro, né? Tá correndo, como é que eu faço para ser milionário? Aí muita gente fica jogando aí aqui é maracata, né, que chama, fica jogando na loteria, fica jogando em jogo do bicho, fica jogando em várias coisas, apostando, né, que agora virou moda essas apostas, achando que esse dinheiro fácil vai vir pra ela. E às vezes até vem, mas só que ele vai rápido, ele vai embora tão rápido quanto chegou. E ela não consegue realmente ser próspera, ela não consegue ser abundante, porque ela tá focada ali no dinheiro e não tá focada no reino, não é? Então, quando nós focamos a nossa vida no reino, aprendemos sobre ele e transbordando na vida de outras pessoas sobre o reino, ele vai suprindo as nossas necessidades e vai nos abençoando. Mas entenda, é necessário primeiro tratarmos de nós mesmos, da nossa mentalidade, da maneira de que nós agimos. Porque que por muita gente que recebe bastante dinheiro, tipo, tem gente que recebe, sei lá, 5, 10, 15 mil, depende do estilo de vida que a pessoa tem, mas ela recebe muito dinheiro, mas não consegue reter esse dinheiro por causa da mentalidade dela. Então ela pode até saber como fazer o dinheiro, mas não sabe como reter ele ou investir ele. Então tudo é uma questão de mentalidade. Mas o passado ele acaba prejudicando demais, porque a pessoa acaba fica pensando ali no erro dela e todo o tempo fica ali se alimentando daquilo, se alimentando. Poxa, não devia ter feito isso. Poxa, eu devia ter feito assim. Poxa, mas se eu tivesse falado isso, acho que teria acontecido outra coisa. E fica numa bolha ali que ela não consegue sair. Mas o que eu quero que você faça hoje, esqueça o seu passado, esqueça os seus erros. Aprenda com eles, mas esqueça eles. Tire os aprendizados ali do seu passado, mas esqueça ele. E a partir de hoje, viva o novo. Viva aquilo que Deus tem preparado para você. E são grandes coisas. Eu posso ver com os olhos da fé que grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas esse ano ainda. E no final do ano nós vamos olhar para trás e dizer, nossa, grandes coisas o Senhor fez por nós. Eu creio nisso, e você? Eu creio. E Deus, ele é maravilhoso, né? Ele cuida de nós de uma maneira, assim, tremenda e especial. E nós precisamos fazer a nossa parte, de realmente saber lidar com nossos erros, saber lidar com o passado, saber lidar com as pessoas que nos machucam, porque é tudo sobre o reino. Precisa ser tudo sobre ele, é tudo sobre Deus, é tudo para ele, tudo por ele. E a nossa vida precisa ser entregue a ele, fazer o que precisa ser feito. E fazer como Paulo, né? Ter a esperança de que um dia nós receberemos a coroa da vida. E isso só vai ser possível se vivermos uma vida em aliança com Deus, em uma vida de propósito ali com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que no dia de hoje você venha se desfazer de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que era do passado, que você ainda vive hoje, de tudo aquilo que foi erro que você cometeu. O passado é a partir de ontem, né? De todas as coisas que você fez, que você achou que deveria ter feito de outra forma, mas que você ainda continua se machucando, se martirizando com isso, que a partir de hoje você venha esquecer tudo isso e viver o novo. Seguir para frente, seguir para o seu alvo, seguir para a sua vitória, que é realmente uma nova vida com Cristo Jesus. Então busque essa nova vida todos os dias, busque se alimentar da palavra todos os dias, busque essa intimidade com o Senhor Jesus todos os dias, para que a sua vida venha a ser realmente transformada e você possa alcançar as riquezas ocultas e escondidas que só Deus tem para te dar. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos em nome de Jesus.
Pai querido, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, meu Deus, ela dura para todo sempre. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, por todo o teu amor e por toda a tua bondade. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar que desistir, meu Deus, não é uma opção. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que nós precisamos do teu reino, da tua justiça para seguir em frente. Obrigado, Senhor, para nos ensinar que nós precisamos abrir mão dos nossos erros, das nossas falhas, meu Deus, e do nosso passado para poder seguir em frente. Nos ajuda a fazer isso, meu Deus, porque é um desafio muito grande continuar para frente. Mas o Senhor, meu Deus, é o que dá e é aquele que tira. É o Senhor, meu Deus, que tem o poder de fazer tudo que está além daquilo que nós possamos ver, que está além daquilo que nós podemos sentir. Então, que a tua vontade venha prevalecer em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha um dia excelente, que hoje você venha a se desfazer de tudo aquilo que te aprisiona, todo o passado, todos os erros, tudo. Tira isso da sua vida, se liberta desse bloqueio e viva o novo, viva algo que Deus tem para você. Esqueça isso e viva aquilo que Deus tem preparado e separado para você, amém? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27, tá bom? Beijão.